Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo. Nós estamos de volta para a nossa Escola Bíblica Pão da Vida, São Paulo, nossa terceira aula do dia 20 de abril. 20 de abril, deixa eu subir aqui, 20 de abril de 2025, e o tema da nossa aula hoje é teontologia. Teontologia. Deixa eu ver aqui se eu explico, tem explicação. Então pronto. Lição 3 de teontologia. Vamos lá. Eu quero mostrar para você aqui o texto áureo. Nosso texto áureo é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A verdade prática diz: palavras de J.C. Marques: a realidade de Deus é eterna, imutável. Deus sobrepuja todo o tempo pela sublimidade de uma eternidade sempre presente. Muito bem, tem aqui as leituras diárias que você já deve ter feito. A nossa leitura bíblica em classe está no Salmo 145, versículo 3 a 9. Eu quero hoje ir direto para a nossa introdução. Veja bem. Teontologia é a área de estudo da teologia sistemática que se dedica ao estudo de Deus. É a doutrina da existência de Deus, de tudo que Deus é, de tudo que Deus representa, né? Sua existência, natureza e atributos. É também conhecida como doutrina de Deus. Pronto, tá aqui. Doutrina de Deus. Teontologia. Vamos entender essa palavra? A palavra teontologia, muito bem, vem do grego theos, que significa Deus, ontos, que significa ser, e logos, que significa palavra ou lógica, estudo, né? Teontos logos, quer dizer, significa o ensino, o estudo do ser de Deus. Nós vamos estar estudando nessa aula o ser de Deus, quem Deus é, de fato, de verdade. A teontologia, ela visa aprofundar o entendimento sobre as características divinas, como onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade e eternidade. Esses aqui são os cinco atributos específicos do ser de Deus, tá? Então, olha bem, deixa eu explicar para você. A nossa aula de hoje é para revelar, para abrir o entendimento de quem Deus é. Qual a natureza de Deus, os atributos, as características, as qualidades de Deus que estão na Bíblia. E sabe o que isso significa de forma prática para nós? Isso significa que você vai conhecer o poder de Deus, vai conhecer a eternidade de Deus, o saber de Deus, né? Você vai conhecer um Deus maior do que você imaginava até hoje. Isso é o que a doutrina teontologia faz conosco. Vamos então à nossa aula de hoje. O significado da palavra Deus. O ser de Deus significa um ente infinito, eterno, sobrenatural, existente por si só, causa necessária e fim último de tudo o que existe. Isso aqui está no credo apostólico, no credo de Westminster. Isso aqui está na essência da nossa fé. Veja bem, Deus é um ente, é um ser infinito. Infinito, não tem fim. Ele é eterno. Você sabe o que é eterno? Deixa eu colocar aqui, eterno. Eterno é aquilo que não tem começo e jamais terá fim. Isso é eterno. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a letra. Aí está. Eterno é aquilo que não tem começo e jamais terá fim. Ok?
Então Deus não tem um começo, não tem um princípio para Deus. E ele jamais deixará de existir. Ele é sobrenatural. O que é sobrenatural? É aquilo que está além das leis naturais, além dos limites naturais. Não obedece, não se comporta, não tem uma realidade presa ao natural. Está sobre o natural, né? Agora essa frase aqui, ela é muito forte. Existente por si só. Existente por si só. O que significa isso, irmãos? Significa que Deus não necessita de nenhuma outra fonte, causa para provocar sua existência. Ele existe por si só. Existem até pastores que dizem assim: Deus não existe, ele é. Porque a existência, o conceito de existência puxa uma causa, puxa um princípio. Então Deus não existe. Se existência tem causa, Deus não existe. Porque ele é. Ele está acima. Olha o que diz aqui a última parte, ó. Ele é causa necessária de todas as coisas. Ele é a causa necessária. Isso aqui significa que Deus está no começo de todas as outras realidades da natureza, do céu, do mar, do homem, dos animais, das estrelas, das galáxias. Deus está no princípio, na causa de todas as coisas e não tem causa para si. Ele é o fim último de tudo que existe. Tudo foi feito para ele, para cumprir seu propósito e glorificar ele. Então Deus tem uma existência, uma realidade própria. Ele é causa e fim de si próprio. Então não há nada que tenha originado Deus, mas ele originou todas as coisas. Só isso aqui, irmãos, já dava para a gente ir embora e dizer: meu Deus, Deus está para além das coisas naturais. Ele não tem causa, mas ele causa todas as coisas. Você pode imaginar isso? A gente só não consegue nem arranhar, né, irmãos? A gente só consegue pensar de longe. Assim é o nosso Deus. Glória, pois, a ele. Segundo lugar, Deus é espírito. Agora para aí, se segura, porque eu vou te dizer uma coisa. A declaração bíblica nos informa que Deus não tem um corpo físico limitado ao tempo e espaço. Veja bem, quando a gente fala de corpo, a gente fala de quê? A gente fala de uma cabeça, né? A gente fala de uma estrutura, né? E isso aqui, ó, é um corpo. Mas esse corpo, ele está aqui. Ele não pode estar aqui ao mesmo tempo. Porque um corpo é uma limitação, né? O corpo é uma limitação. Aí vamos dizer assim: Deus não tem corpo porque ele é onipresente. Mas, pastor, a Bíblia fala do braço de Deus, do olho de Deus, dos pés de Deus. Isso aí são linguagens chamadas na teologia de antropomórficas. É quando Deus se revela através de uma forma humana. Mas o corpo de Deus não é esse corpo que a gente conhece. É um corpo eterno, onipresente, né? Ele é espírito. Você sabe o que significa a palavra espírito? Espírito é a palavra pneuma, né? Pneuma. Pneuma que vem de pneu, de pneumático, pneumatologia, né? O estudo dos pulmões. Pneuma significa ar em movimento. Ar em movimento. Então essa é a palavra que mais se aproxima dessa natureza do corpo de Deus. Ele tem um corpo divino que não se prende a limitações como está aqui. Não se prende a limitações como essa. Ele é um corpo que ocupa todo o universo.
Nada escapa da sua presença. Uma vez eu disse isso numa escola dominical e a maioria dos irmãozinhos lá precisava muito de cultura, ter uma deficiência cultural, e o pastor olhou para mim e disse: pastor, quer dizer que Deus não tem corpo? Eu disse: não, meu irmão. Então ele é um bicho que anda bolando assim no chão, sem forma, uma massa. Eu disse: não é assim. Ele é espírito. Ele é espírito e é onipresente, né? Ele é onipresente. Ele se manifesta, ele toma formas visíveis para que a gente possa enxergá-lo, mas o seu corpo ocupa todos os lugares. Como é que eu posso enxergar ao mesmo tempo Estados Unidos, Japão e Brasil? Não tem. Não tem. Então esse corpo de Deus é um corpo onipresente, não é limitado como nós conhecemos, tá? Olha, isso aqui você só vai entender se você pensar realmente. Deus é como o ar, o oxigênio que está na água, que está no fogo, que está em todos os lugares, e nós não podemos prendê-lo e dizer isso aqui é a atmosfera. Não, a atmosfera envolve o mundo todo. Assim é Deus. Ele envolve todo o universo e não pode ser preso dentro de alguma coisa. Dentro de alguma coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui sobre os atributos de Deus. O que é atributos de Deus? Atributos são qualidades. Qualidades da natureza de Deus, certo? Qualidades são atributos. E Deus tem dois tipos de atributos, dois tipos de qualidade: as comunicáveis e as qualidades incomunicáveis. O que são as qualidades comunicáveis? São aquelas que ele, Deus, compartilha com os homens. Por exemplo, bondade, amor, justiça, misericórdia, santidade. Tudo isso aqui Deus é. Mas ele também deixa o homem ser. O homem pode ser santo, o homem pode ser misericordioso, o homem pode ser bom, o homem pode amar, o homem pode ser justo, o homem pode ter verdade, o homem pode ser sábio, né? São atributos comunicáveis, que Deus comunica com os seres que ele criou, tá? E os incomunicáveis? Olha, os atributos incomunicáveis, eu vou botar até noutra cor aqui, ó. Os atributos incomunicáveis são exclusivos do ser de Deus. Ninguém mais no universo é aquilo que Deus é. Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, e tem um outro aqui que eu vou colocar aqui para você colocar na sua apostila. Imutável ou imutalidade. Vamos botar aqui. Imutalidade. Imutalidade. O que é imutalidade? Ele não muda. Ele não muda, não tem sombra. Ele é tão perfeito que não pode ser aperfeiçoado. A aperfeiçoação, o aperfeiçoamento está nele. Ele é perfeito, absoluto. Então veja, são 5 atributos que são exclusivos de Deus. Só Deus possui. Então aqui, ó, nenhum anjo é onipresente, nenhum demônio é onisciente, nenhum ser humano é onipotente. Só Deus é eterno. Nós teremos vida eterna, que não tem fim. Mas Deus é eterno porque nem tem começo e nem tem fim. Amém? Então vamos estudar esses atributos de Deus especificamente. Dê uma olhada aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar aqui. Glória a Deus. Peraí. Esse aqui. Pronto. Vamos olhar aqui para a nossa apostila. Olha, a onipotência. O que é onipotência? O significado vem do grego omni, que é todo, potentia, que quer dizer potencial, poder. Em relação a Deus significa todo poder. Deus tem todo poder. Isso aqui significa
todo. Não, ninguém se compara a esse poder. Deixa eu detalhar aqui um pouquinho mais. Presta atenção aqui nesse conceito aqui, ó. Deus é todo potencial. Escuta só aqui, ó. Em nada ele diminui quando manifesta seu poder e glória. O tempo não afeta e nada o altera. Todo o potencial, nada escapa ou limita o seu potencial. A Deus liberou unção para os apóstolos, não diminuiu a unção de Deus. A Deus fez milagres no mundo todo, isso não diminui o poder de Deus. Veja bem, quando a gente tem uma bateria e a gente começa a usar, a energia dela vai baixando, porque ela não é todo potencial, ela não é onipotente, né? É o sonho do ser humano criar um motor contínuo, um motor que funcione continuamente, gerando energia indefinidamente. Mas os desgastes dos elementos faz com que esse motor, alguma hora, precise de manutenção. Deus é diferente. Deus não precisa de manutenção. Deus não é carro elétrico que precisa reabastecer. Ele mesmo liberando todo o poder, ele continua onipotente. Isso é extraordinário, irmãos. Nada do que Deus realize e faça diminui o seu potencial. Amém? Outra coisa aqui, ó. Deus é todo poder. E o que significa isso? Ele faz o que quer, porque ele tudo pode. O homem faz o que pode, mas Deus faz o que quer, porque ele tudo pode. Não há nada que escape do poder de realizar do nosso Deus. O que ele quer fazer, ele faz. Não há impossível para o nosso Deus. Vamos aqui para o segundo atributo de Deus. Qual é o segundo atributo de Deus? Onipresença. O que é onipresença? Vem da palavra omni e presença, né? Em relação a Deus significa presente em todo lugar, né? A sua presença está em todos os lugares, nada escapa da sua presença. É um conceito que escapa à nossa capacidade de entender. Deixa eu grifar aqui. Você consegue entender isso? Como é que Deus está no Japão integral e está aqui no Brasil total e está nos Estados Unidos total? A totalidade de Deus está em todos os lugares e Ele está de forma plena em todos esses lugares. O Salmo 139, Davi cantou: para onde me irei da tua presença? Nada escapa. Aí alguém perguntou uma vez assim: pastor, Deus está no inferno? Está. A sua ira, o seu juízo, o inferno não pode tocá-lo. Veja bem, irmãos, a presença de Deus não significa que ele entra no fogo e se queima, que ele entra no meio do pecado e se contamina. Ele é santo de forma absoluta. Ele está no inferno com o seu poder de garantir que aquele juízo permaneça por toda a eternidade. Isso é a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Você lembra que o centurião disse para Jesus: mestre, eu sou uma autoridade, eu tenho soldados debaixo da minha ordem. Basta que o Senhor dê uma palavra e o meu servo será curado. Certa vez Jesus disse também para os discípulos: Lázaro está dormindo, nós vamos acordá-lo. E eu me alegro em dizer que ele está dormindo, porque eu não estou lá. Né? Quer dizer, a onipresença, ela está aonde tudo que está acontecendo. Ele não só sabe, mas ele está presente. Ele está presente. A onisciência a gente vai já estudar. A onipresença quer dizer Deus está lá, irmão. Onde eu e você não podemos estar, Ele está. Ele está. Isso tem que aumentar a nossa fé e dizer: o meu Deus pode todas as coisas, porque Ele está em todos os lugares, né? O que é onisciência? Onisciência significa todo ciência, conhecimento,
Em relação a Deus significa ele sabe todas as coisas, todo o saber, todo o conhecimento. Sabe o passado, sabe o futuro como um eterno presente. Né? Deus sabe de todo o futuro tanto quanto conhece o passado. Para ele é um eterno presente, é um eterno hoje. Porque ele conhece todas as coisas. Ele sabe toda a possibilidade. Deus conhece não só o que vai acontecer, mas até o que poderia acontecer. É pleno o seu saber, nada o apanha de surpresa. Eu disse uma vez que eu aprendi num filme, de uma forma bem simbólica, o que é essa onisciência de Deus. Que era um vidente, que ele conseguia prever 5 minutos antes das coisas acontecer. E ele estava com policiais encurralados num galpão e os terroristas haviam colocado, espalhado bombas nas portas, nos corredores, e ele disse: eu vou na frente, vou descobrir onde essas bombas estão. Então ele ia. Então ele antecipava 5 minutos. Ele entrava, a bomba explodiu aqui tem bomba, não vou. Ele ia por aqui, a bomba explodiu. Aqui não tem. Naquela porta tem. Ele antecipava 5. Agora veja, ele antecipou todos os caminhos. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não sabe só o que vai acontecer. Deus sabe os outros caminhos que na tua liberdade você pode tomar. Ele sabe quais os caminhos você vai tomar, mas ele conhece até os outros caminhos que você podia e não tomou. É a onisciência. A onisciência de Deus trabalha não só no que vai acontecer, mas nas possibilidades, porque ele te deu liberdade, não deu? Você é livre para escolher. Então ele sabe o caminho que você tem que seguir, ele sabe o caminho que você vai tomar e ele sabe até os outros caminhos que você poderia tomar e não tomou. Porque amigos seus vão tomar, ele sabe todas as coisas. E algumas pessoas têm dificuldade, alguns pastores, teólogos, têm dificuldade e diz: como que Deus sabe que vai acontecer e não evita? E não evita. Porque, amados, o princípio da justiça, Deus precisa, veja, Deus permite que o homem sofra injustiças, opressões, para que o juízo dele seja estabelecido sobre os atos dos homens. Fica muito claro, então, que a responsabilidade é nossa. Deus sabe do que vai acontecer, mas a responsabilidade das consequências é do ser humano. Vamos, então, para mais um dos nossos dos atributos da pessoa de Deus. Eu quero colocar aqui na revista os atributos da pessoa de Deus. Nós vamos olhar para o atributo eternidade. Eternidade. O significado de eternidade é o atributo de quem não teve começo, não teve um princípio e jamais terá fim. Diferente de todos os seres criados que têm começo. Pode até não ter fim, né? O ser humano, por exemplo, ele não se acaba. Ele morre, mas a sua parte espiritual sobrevive à morte, né? Já Deus não tem princípio. Ele é antes de todas as coisas. Antes de qualquer coisa vir a existir, o próprio tempo, Deus já é. Ele está acima da existência, ele é a causa de todas as coisas. O texto de Isaías, capítulo 6, diz que ele é o Pai da eternidade. A própria eternidade, como a conhecemos, é produto da realidade divina. Meus amados, diante de tudo isso que nós falamos nesta aula, me diga aqui no comentário, aqui embaixo do vídeo, o que você aprende, o que você ganha
em saber da eternidade de Deus, do todo o poder de Deus, de todo o conhecimento que Deus tem, o que isso influencia na sua fé, influencia na sua vida? Pegue a teologia, pegue a doutrina que falamos e traga para a sua vida prática. O que isso influencia a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, tá bom? Não se esqueça de dar a sua presença, vai aparecer um linkzinho aqui, ó, para você clicar e dar a sua presença. E também debaixo do vídeo vai ter o link da sua presença. Não esqueça da frase, hein? A frase que você vai usar para dar sua presença é: o nosso Deus é soberano em todas as coisas. Coloque isso. O nosso Deus é soberano em todas as coisas. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.